O presidente Lula deve decidir até amanhã, junto do núcleo político do governo, o desenho da reforma ministerial. O Palácio do Planalto informou a lideranças do Congresso que na próxima semana irá começar a chamar os líderes e possíveis nomes que vão compor esse governo. O Planalto não descarta abrir espaço para progressistas e republicanos assumirem o ministério. Dessa forma, ministros do PT, PCdoB e PSB poderiam ser remanejados para outras pastas para abrir vagas. No cenário possível, o Planalto avalia que o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, poderia abrir espaço para Márcio França, deixar a pasta de portos, que seria entregue a um partido de centro. A ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, poderia ir para o Ministério dos Direitos Humanos, hoje ocupado por Silvio Almeida, que perderia essa vaga. Tá aí o Lula falando e disse ontem com clareza que quem troca ministério é presidente da República, certo? Existem mais algumas trocas possíveis, além dessas que a gente citou, que vocês... Eu acho importante pontuar isso. Hoje eu estava no Uber e aí ele falou assim, nossa, mas eu não entendo, né? Porque é legal, às vezes, dar um passo atrás e explicar um pouquinho por que ele tem que fazer essas movimentações, né? Para quem não entende, né, bom, o presidente, né, precisa ali compor e no começo sempre ele fala, não vou compor, e depois ele vai vendo que o Congresso vai fechando, a agenda do governo não vai avançando e ele precisa, então, abrir espaço para outros partidos para que esses blocos também votem com a legenda, né? Só dar um passinho atrás para a gente conseguir avançar. E aí, no começo, o Lula realmente não abriu muito espaço para o centro, e aí ele começou a ter problema ali no Congresso Nacional, e agora ele está ali se movimentando, porque ele vai ter que passar o arcabouço, ele vai ter que passar ali uma série de agenda, inclusive terminar a reforma agora, então ele tem que abrir esses espaços. Bom, dito isso, esses espaços, eles são caros às vezes, né? Porque às vezes ele perde a própria base. Por exemplo, o desenvolvimento social, né? Ele negou para o MDB no começo, que era para Simone Tebet, e aí ele deu ali para a base dele. De repente, agora ele vai ter que abrir. Só que aí ele cria um novo problema, né? Porque ele já fechou lá atrás para o centro e agora talvez ele tenha que ceder e abrir outros espaços. Então, ele cria ali, às vezes, também uma briga interna para conseguir ter mais espaços e avançar no Congresso. Agora, só uma dúvida. Quem deve ir para uma função pública não deve ser alguém capacitado tecnicamente? Só uma discussão. Assim. Pois é, eu até acho que... Eu discordo um pouco dessa ideia de que ministro tem que ser sempre técnico, porque o cargo de ministro em si é um cargo político. O principal papel do ministro é ser capaz de fazer articulação política com o Congresso, com o próprio governo, com a oposição também, para poder avançar uma agenda. O que me chama... Mano, mas tem que entender o mínimo possível do que está fazendo. Exato. Pelo amor de Deus. É onde eu ia chegar. O que chama... Então, só para concluir esse raciocínio, o ministro em si, ele não precisa ser o técnico, porque ele pode se cercar de bons técnicos. Existem exemplos, inclusive o Plano Real, por exemplo, que foi principal política pública para vencer a inflação, foi tocado tendo o Fernando Henrique como ministro. Ele não era um técnico da economia, mas ele montou uma grande equipe de técnicos ao redor dele. Esse tipo de coisa pode acontecer. O que chama a atenção nesse caso é que compor politicamente é parte de qualquer democracia, mas isso é feito em qualquer democracia saudável com base em projetos, em programas, em agendas, ou seja, você faz uma negociação com partidos a partir de coisas concretas. Então, por exemplo, estamos falando aí do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é uma área fundamental para a inovação, para o avanço do país. Qual é a agenda nessa área? Isso sequer entra na conversa. Isso parece que não importa. Então, qual que é a diferença entre ter nesse ministério a Luciana Santos, que é do PCdoB, uma comunista, e ter alguém de centro? Na minha visão, precisa ter diferenças fundamentais entre uma comunista na ciência e alguém de centro. Eu prefiro alguém de centro. Agora, qual é essa agenda? Isso fica vazio, a gente fica numa discussão que é puramente de poder pelo poder, de composição de interesses pessoais de quem quer se perpetuar no poder e a agenda para o país que fica em segundo plano. Que o Ministério vai ter plano de governo se o próprio Lula não teve um plano de governo enquanto candidato à presidência, né? É tudo muito raso, gente, isso. A gente está muito lascado. Agora eu queria aqui parabenizar uma pessoa
né, que se chama Marco Pereira, presidente nacional do partido que eu ainda me encontro, né, mas que eu não me identifico, não foi esse partido que eu entrei. Ô, Marco Pereira, eu queria lhe parabenizar, presidente. O senhor merece todas as condolências das pessoas que acreditaram no Republicano, aqui no Rio de Janeiro, no Republicano, que o senhor entregou para o PT, que o senhor deu de presente para o Vaguinho de Belfor Roxo, né? Então, assim, hoje temos um presidente que, além de ter tirado a esposa dele, que também não era o lugar para estar lá, né, como ministra do Turismo, ele fala, não vou dar ministério para ninguém do Republicano e ninguém do PP. Parabéns, Marcos Pereira, parabéns. Pelo menos a gente tem um Ciro Nogueira que está batendo pesado aí no governo. E o senhor, Marcos Pereira, o senhor deu de bandeja o PT do Rio de Janeiro para o Lula, né? O senhor deu de presente o Republicano do Rio de Janeiro para o PT. E agora ele fala, não, vamos dar ministério para o Republicano. Boa! Parabéns! É assim, gosto. Ô, Antoninha, você é uma boa construtora de pontes, né? Pô, não, articuladora. Eu sou aquela que fica vendo e aí quando o pau quebra eu falo, eu avisei. Mãe Antônia, né? É a tia do Zap que fica falando, faz o L. É Mãe Antônia de Obaluaí. Previna TV. Uma coisa diferente. Chama Previna TV. Turma, olha só, são 10 horas e 18 minutos. O